Um cantor de rock que desafia as normas com seus trajes extravagantes e uma princesa da realeza britânica, presa em um mundo de rigidez e tradições. Duas figuras que, em teoria, jamais deveriam ter se encontrado, mas que, contra todas as probabilidades, formaram uma amizade tão profunda que nem a família real nem o passar do tempo puderam quebrar completamente. Elton John e a princesa Diana não apenas compartilharam confidências e momentos inesquecíveis, mas também foram protagonistas de histórias que até hoje continuam surpreendendo o mundo. Mas é aqui que a história toma um rumo ainda mais impactante, porque Elton John, décadas depois, decidiu contar detalhes que até agora ninguém conhecia sobre sua relação com Diana. Detalhes que revelam uma face completamente nova da princesa mais querida do século XX. Que segredo levou a uma ruptura entre eles? E que tragédia conseguiu uni-los novamente? A amizade inesperada. Na década de 80, poucos teriam imaginado que uma estrela do rock e uma princesa formariam uma das amizades mais emblemáticas da época. Elton John, conhecido por sua extravagância e talento musical, e a princesa Diana, adorada por sua elegância e compromisso humanitário, pareciam pertencer a mundos distintos. No entanto, seus caminhos se cruzaram de maneira inesperada, dando início a uma relação que surpreendeu a muitos e que, apesar dos altos e baixos, manteve-se sólida até a trágica morte de Diana. A conexão entre Elton e Diana não passou despercebida nos círculos da realeza britânica. O então príncipe Charles, agora rei Charles III, em particular, mostrou em diversas ocasiões sua desaprovação em relação a essa amizade. Rumores diziam que ele considerava inapropriada a proximidade entre sua esposa e uma figura do mundo do espetáculo, o que gerou tensões dentro da família real. Apesar disso, a relação entre Elton e Diana fortaleceu-se com o tempo, baseada em uma compreensão mútua e um senso de humor compartilhado. Antes de conhecer Diana, Elton já tinha conexões com a realeza britânica. A princesa Margaret e a rainha mãe eram admiradoras de sua música, e até mesmo a rainha mãe costumava dançar ao som de suas canções. Essa proximidade lhe permitiu participar de eventos exclusivos da realeza britânica. O primeiro encontro em Windsor. A história dessa amizade única começou em 1981, durante a celebração do 21º aniversário do príncipe Andrew, no castelo de Windsor. Elton John foi convidado para animar a noite junto com o percussionista Ray Cooper. No meio da opulência do castelo, entre candelabros resplandecentes e tapeçarias históricas, Elton conheceu uma jovem Diana, que na época tinha 19 anos. E estava prestes a se casar com o príncipe Charles. A química entre os dois foi imediata. Apesar da formalidade do ambiente, Diana mostrou seu lado mais descontraído e se juntou a Elton na pista de dança. Juntos, dançaram Charleston por 20 minutos sem parar, surpreendendo os convidados e quebrando a rigidez típica dos eventos reais. Este momento marcou o início de uma amizade cheia de cumplicidade e momentos inesquecíveis. Um detalhe interessante é que, apesar da diferença de idade e de mundos, ambos compartilhavam uma paixão pela música e pela arte, o que cimentou ainda mais sua relação. Elton e sua relação com a realeza. Antes de sua estreita amizade com Diana, Elton John já havia estabelecido laços com membros da família real britânica. No final da década de 1970, a princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth II, mostrou interesse na música de Elton e o convidou para eventos privados no Palácio Real. Esses convites abriram as portas para um mundo reservado para poucos, permitindo-lhe conhecer de perto as tradições e protocolos da monarquia. A rainha-mãe também era admiradora de seu talento e em mais de uma ocasião foi vista apreciando suas músicas em eventos oficiais. Essa aceitação por parte de figuras tão relevantes da realeza britânica não só consolidou a posição de Elton na alta sociedade, mas também facilitou sua posterior aproximação com Diana. Durante uma dessas reuniões, a rainha-mãe pediu a Elton que interpretasse sua canção favorita, Your Song, o que ele fez com prazer, conquistando ainda mais sua simpatia. A noite na discoteca com a rainha. Em sua autobiografia, Elton John relata um momento surreal que viveu ao lado da rainha Elizabeth II e a princesa Diana. Durante uma festa privada no palácio, a música mudou para Rock Around the Clock, de Bill Haley, e a rainha, mostrando um lado pouco conhecido pelo público, levantou-se e começou a dançar.
Segurando sua bolsa com firmeza, convidou Elton a se juntar a ela na pista. A cena era tão incomum quanto encantadora. A monarca britânica desfrutando de uma canção de rock and roll ao lado de uma estrela do pop. No meio desse ambiente festivo, apareceu Diana, cuja presença iluminou ainda mais a sala. Seu carisma e naturalidade a faziam se destacar em qualquer ambiente. E naquela noite não foi exceção. Ela se juntou à dança, formando um trio inesperado, mas perfeitamente harmonioso. Este episódio refletiu a capacidade de Diana de se conectar com pessoas de diferentes áreas e sua habilidade para quebrar barreiras sociais. Apesar de sua imagem pública reservada, ela apreciava a música contemporânea. E, em algumas ocasiões, surpreendia seus convidados com seus gostos musicais. Diana, a grande anfitriã e confidente, havia algo na princesa Diana que a fazia se destacar em qualquer lugar que ela fosse. Não era apenas sua beleza ou seu título real, mas uma qualidade muito mais poderosa, sua capacidade de se conectar com as pessoas em um nível profundo e genuíno. Desde os círculos aristocráticos até os mais humildes, todos concordavam que Diana tinha o dom de fazer com que qualquer pessoa se sentisse especial em sua presença. Seu humor, sua sinceridade e sua cordialidade a tornavam a pessoa ideal para compartilhar uma conversa honesta e divertida, não importando quem estivesse ao seu lado. Para Elton John, a princesa se tornou uma de suas mais queridas confidentes. Em uma ocasião, o cantor a descreveu como a melhor convidada que alguém poderia ter em um jantar. Ela não apenas iluminava o ambiente com sua presença, mas também era extremamente carismática e possuía um senso de humor afiado que a tornava única. Seus comentários sarcásticos e sua risada espontânea desarmavam até mesmo as pessoas mais frias e reservadas. Elton costumava dizer que com Diana não existia desconforto. Ela podia estar em uma gala da alta sociedade ou em um evento beneficente cercada de doentes de AIDS, e em ambos os casos, conseguia fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis e ouvidas. Mas a faceta mais surpreendente da princesa era sua naturalidade para compartilhar segredos e fofocas sem reservas. Ela não se importava com a formalidade de seu título nem se esforçava para manter uma imagem inalcançável. Pelo contrário, ela gostava de falar com honestidade sobre os dramas da realeza e as dificuldades que enfrentava em sua vida pessoal. Frequentemente, em jantares privados com Elton e outros amigos próximos, ela desabafava sobre as restrições e as pressões que sofria dentro do Palácio de Buckingham. Para muitos, era impactante ouvir de sua própria voz como a família real britânica podia ser um ambiente sufocante e solitário. O encontro com o jovem príncipe Harry. Elton John nunca esqueceu a primeira vez que conheceu o príncipe Harry. Foi em uma tarde tranquila no Palácio de Kensington, quando Diana organizou um almoço privado para poucos convidados. Entre os presentes estavam Diana Versace e o próprio Elton, que foram recebidos com a cordialidade que caracterizava a princesa. Aquele almoço se tornou um dos momentos mais memoráveis da vida do músico, pois ali ele foi testemunha da doçura e timidez de uma criança, que anos depois se tornaria uma figura-chave dentro da monarquia britânica. O jovem Harry, que na época tinha cerca de 6 anos, mostrou-se um pouco tímido no início. Ele se escondia atrás de sua mãe, enquanto ela ria com Elton e seus amigos. No entanto, bastaram alguns minutos para que o pequeno príncipe se sentisse à vontade e começasse a conversar com o cantor, fascinado por suas roupas extravagantes e seus anéis brilhantes. Diana, entre risos, disse a Elton que seu filho era fã de cores chamativas, o que não era de se estranhar, considerando que anos mais tarde, Harry demonstraria seu espírito rebelde com seu estilo de vida pouco convencional, dentro da família real. Ao longo dos anos, Elton teve a oportunidade de ver Harry crescer e se tornar um jovem com uma personalidade forte e apaixonada. Após a trágica morte de sua mãe, o príncipe herdou não apenas sua calorosidade humana, mas também seu desejo de lutar por causas nas quais realmente acreditava. Elton sempre sentiu que Harry, apesar de ter passado por momentos difíceis, carregava dentro de si a essência de sua mãe. Seu carisma, sua coragem e sua empatia com os mais necessitados. O jantar com Richard Gere e Sylvester Stallone. Em uma noite de inverno da década de 90, em uma luxuosa mansão de Londres, Elton John organizou um jantar que se tornaria uma das anedotas mais comentadas dentro de seu círculo de amigos. Entre os convidados estavam duas das estrelas mais reconhecidas de Hollywood naquele momento, Richard Gere e Sylvester Stallone.
No entanto, o que prometia ser uma noite sofisticada acabou se transformando em uma cena digna de um filme dramático, com a princesa Diana como centro das atenções. Desde que Diana chegou ao jantar, sua presença não passou despercebida. Vestida com uma elegância simples, mas impactante, ela se movia com naturalidade entre os convidados, cativando a todos com sua simpatia e carisma. Um dos primeiros a notar seu magnetismo foi Richard Gere, que ficou imediatamente encantado com a princesa. Durante toda a noite, ambos compartilharam longas conversas ao lado da lareira, em um ambiente de cumplicidade que não passou despercebido por ninguém na sala. Mas o que para muitos era simplesmente uma conversa animada entre duas figuras públicas, para Sylvester Stallone parecia ser um motivo de crescente desconforto. Elton John, que observava a situação atentamente, notou que Stallone lançava olhares fulminantes para Richard Gere e mantinha uma expressão cada vez mais tensa. Em algum momento da noite, Stallone desapareceu discretamente da sala e um dos assistentes de Elton o encontrou no saguão com uma expressão de desagrado. O impacto de Diana na luta contra a AIDS. A imagem de uma princesa da realeza britânica, segurando a mão de um paciente com AIDS, em um hospital, foi, em seu momento, um ato que desafiou preconceitos e mudou a percepção pública sobre a doença. Em uma época em que a AIDS estava cercada de desinformação e medo, Diana de Gales se tornou uma das poucas figuras públicas dispostas a enfrentar o estigma. Sua coragem e compaixão foram fundamentais para romper barreira e demonstrar que o contato físico não transmitia o vírus, algo que a maioria da sociedade ainda temia. Elton John, que há décadas está comprometido com a luta contra a AIDS, encontrou em Diana uma aliada poderosa nesta causa. Desde o primeiro momento, a princesa mostrou um interesse genuíno em compreender os desafios da doença e em oferecer apoio àqueles que a enfrentavam. Não era uma questão de imagem ou protocolo para ela. Sua empatia era real. Em várias ocasiões, ela visitou hospitais sem aviso prévio e passou horas conversando com pacientes, ouvindo suas histórias e oferecendo-lhes conforto. Um dos momentos mais icônicos ocorreu no Hospital Middlesex de Londres, quando Diana visitou uma sala cheia de doentes de AIDS. E em um gesto que deixou muitos sem palavras, ela segurou a mão de um paciente sem usar luvas. Naquela época, os mitos sobre a doença estavam tão enraizados que até mesmo o pessoal médico evitava o contato direto com os pacientes. Mas Diana, com seu gesto simples, mas impactante, desafiou esses medos e enviou uma mensagem clara. A AIDS não era transmitida por tocar uma pessoa. A ruptura da amizade. Toda grande amizade enfrenta desafios e a relação entre Elton John e a princesa Diana não foi exceção. Apesar da profunda conexão que compartilhavam, houve um momento em que sua relação se tensionou a ponto de se romper. O detonador desse distanciamento foi uma controvérsia relacionada a um livro ilustrado intitulado Rock, and Royalty, uma publicação criada pelo designer Gianni Versace, cujo propósito era arrecadar fundos para a Fundação Elton John contra a AIDS. A ideia original do livro era combinar imagens da realeza com fotografias artísticas de modelos masculinos em poses sensuais. Inicialmente, Diana havia mostrado interesse em apoiar o projeto e até concordou em escrever o prólogo, confiando na visão de Elton e na causa beneficente que promovia. No entanto, no último momento, a princesa se retratou e decidiu se distanciar do livro, o que gerou uma profunda decepção no músico. O problema não foi apenas o cancelamento de sua participação, mas a maneira como ocorreu. Diana enviou-lhe uma carta formal e distante, dirigindo-se a ele como prezado Sr. John, o que Elton interpretou como um sinal de frieza e desinteresse. Acostumado à proximidade e ao carinho com que costumavam se dirigir um ao outro, o músico sentiu que sua amiga estava o deixando de lado sem uma explicação clara. Para Elton, essa decisão não representava apenas uma traição pessoal, mas também um golpe financeiro à sua fundação beneficente, já que a inclusão de Diana no livro teria ajudado a aumentar significativamente a arrecadação de fundos. Apesar de tentar compreender as razões por trás de sua decisão, ele não pôde evitar se sentir magoado e frustrado. A reconciliação após a morte de Gianni Versace. O destino às vezes tem maneiras inesperadas de reparar as relações rompidas. A amizade entre Elton John e a princesa Diana, que havia sofrido uma fratura pelo mal-entendido com o livro Rock, and Royalty, foi novamente posta à prova quando um trágico evento abalou o mundo da moda e do espetáculo.
O assassinato de Gianna Versace. No mês de julho do ano de 1997, o icônico designer italiano foi assassinado em frente à sua mansão em Miami Beach. A notícia chocou Elton John e Gianna, que tinham sido amigos próximos de Versace durante anos. Apesar do distanciamento, ambos compartilhavam uma profunda dor pela perda. E, paradoxalmente, foi este trágico evento que os levou a se reencontrar. Elton John. Devastado pela morte de seu amigo, ele recebeu uma ligação inesperada enquanto estava em sua casa em Nice. Do outro lado da linha estava Gianna, que, com voz emocionada, perguntou como ele estava e se tinha falado com Donatella Versace. Aquela conversa foi o primeiro passo para curar a distância que os havia separado durante meses. Com uma sinceridade comovente, Gianna expressou que lamentava o distanciamento e que, no final do dia, sua amizade era muito mais importante do que qualquer mal-entendido. O funeral de Gianna Versace foi realizado na Catedral de Milão, reunindo algumas das personalidades mais influentes do mundo da moda, da música e do cinema. Durante a cerimônia, Elton e Gianna se sentaram juntos, compartilhando momentos de apoio mútuo em meio à dor. Uma das imagens mais lembradas daquele dia é a da princesa, inclinando-se em direção a Elton, com uma expressão de ternura e consolo no rosto. Enquanto isso, ele tentava conter as lágrimas. Aquela reconciliação não só significou a recuperação de uma grande amizade, mas também permitiu que ambos se despedissem de Gianna da maneira que ele teria desejado, unidos. Para Elton, aquele reencontro foi uma prova de que as verdadeiras amizades podem superar até mesmo as diferenças mais profundas. A última conversa e o funeral de Gianna. Elton John nunca imaginou que aquela ligação telefônica com Gianna seria a última. Apenas algumas semanas após sua reconciliação, a princesa de Gales perdeu a vida em um trágico acidente de carro em Paris. Era o último dia do mês de agosto do ano de 1997, quando o mundo acordou com a notícia devastadora. Para Elton, a morte de sua amiga foi um golpe insuportável, uma ferida que ainda hoje continua doendo. Aquela última conversa entre ambos havia sido sincera e cheia de planos. Eles haviam combinado de se encontrar em Londres para almoçar e falar sobre novos projetos beneficentes. Gianna estava animada com a ideia de continuar colaborando com Elton na luta contra a AIDS e outros projetos humanitários. Seu entusiasmo e energia pareciam indicar que ela estava pronta para iniciar uma nova etapa em sua vida. No entanto, o destino tinha outros planos. Na manhã em que Elton recebeu a notícia, ainda meio adormecido em sua casa em Nice, ouviu o som do seu fax. Uma mensagem de um amigo em Londres confirmava o que naquele momento parecia impossível. Gianna faleceu. Desesperado, ele ligou a televisão e viu a transmissão ao vivo da tragédia. Foi um momento de absoluta incredulidade e dor. Apenas algumas semanas antes, eles haviam falado sobre tudo o que fariam juntos e agora ela se foi para sempre. O funeral da princesa foi realizado na Abadia de Westminster em um evento que paralisou o mundo inteiro. A imagem dos príncipes William e Harry, caminhando atrás do caixão de sua mãe, com o rosto cheio de tristeza, ficou gravada na memória de milhões. Entre os presentes estavam líderes mundiais, celebridade e milhares de pessoas que admiravam Gianna por sua bondade e sua dedicação às causas humanitárias. Elton John foi uma das pessoas escolhidas para prestar homenagem. Ao subir ao piano, emocionado até as lágrimas, interpretou uma versão especial de Candle in the Wind, canção que havia sido originalmente escrita em homenagem a Marilyn Monroe, mas que, com uma nova letra, se tornou o tributo definitivo a Gianna. A emoção foi tanta que até mesmo a rainha Elizabeth II, comovida pelo momento, rompeu sua tradicional impassibilidade e mostrou sinais de tristeza. A controvérsia no funeral. O funeral da princesa Diana foi um evento que paralisou o mundo inteiro. Milhões de pessoas acompanharam a transmissão ao vivo. Enquanto isso, milhares de cidadãos se reuniam nas ruas de Londres para se despedir da princesa do povo. No entanto, por trás da solenidade das lágrimas, desenvolveu-se uma batalha silenciosa entre Elton John e a família real britânica. A disputa girava em torno da música Candle in the Wind, a homenagem que o músico planejava interpretar na cerimônia. Desde o primeiro momento, a família real mostrou dúvidas sobre a participação de Elton John no funeral.
consideravam que sua imagem de estrela do rock não se encaixava com a formalidade do evento e, além disso, alguns dentro do Palácio de Buckingham acreditavam que Candle in the Wind era sentimental demais. Havia o temor de que a música provocasse uma reação emocional muito forte na audiência e, portanto, a abadia de Westminster tinha preparado um saxofonista de reserva, pronto para substituir Elton, caso se decidisse vetar sua apresentação no último minuto. Foi o reverendo Wesley Carr, decano da abadia de Westminster, que interveio para garantir que Elton John pudesse prestar homenagem à sua amiga. Em uma carta dirigida à Casa Real, ele argumentou que a apresentação não era apenas apropriada, mas necessária. Ele explicou que Candle in the Wind era um símbolo da dor coletiva e que suprimi-la poderia ser interpretado como um ato de insensibilidade por parte da família real. Finalmente, suas palavras convenceram os organizadores do funeral e Elton recebeu a autorização para interpretar a música. No dia do funeral, a tensão na abadia era palpável. Enquanto o caixão de Diana era levado ao altar, Elton sentou-se em frente ao piano, vestido de preto e com o rosto visivelmente afetado. Quando começou a tocar as primeiras notas de Candle in the Wind, o silêncio na abadia foi absoluto. A nova letra, escrita por Bernie Taupin em homenagem à princesa, falava de sua luz, sua graça e o impacto que deixou no mundo. Foi um momento comovente, no qual muitos dos presentes, incluindo membros da realeza, não conseguiram conter as lágrimas. Elton John e o legado de Diana. O impacto da princesa Diana não se desfez com sua morte. Seu legado continuou vivo nas causas beneficentes que defendeu, na admiração de milhões de pessoas e, sobretudo, em seus filhos, os príncipes William e Harry. Elton John, que havia sido seu amigo próximo, sentiu uma profunda responsabilidade de honrar sua memória e apoiar sua família nos anos após seu falecimento. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu no ano de 2007. Quando os príncipes organizaram um concerto em homenagem à sua mãe no estádio de Wembley, por ocasião do 10º aniversário de sua morte. Foi um evento que reuniu milhares de pessoas e contou com a participação de artistas renomados. Para Elton John, o convite para tocar nessa homenagem foi uma forma de fechar um círculo e prestar tributo, mais uma vez, à mulher que significou tanto para ele. Embora nesta ocasião ele não tenha interpretado Candle in the Wind, sua presença no palco foi suficiente para lembrar a todos da profunda amizade que os uniu. Mas além das homenagens públicas, Elton manteve uma relação próxima com os filhos de Diana. Em várias ocasiões, ofereceu seu apoio aos príncipes em sua transição para a vida adulta, especialmente a Harry, com quem compartilhou uma relação mais estreita. Ambos tinham em comum a paixão pela luta contra a AIDS e trabalharam juntos em vários projetos humanitários destinados a erradicar a doença. No ano de 2019, quando Harry e Meghan Markle decidiram se afastar da família real, Elton John foi uma das primeiras pessoas a defender sua decisão. Ele explicou publicamente que Harry estava apenas tentando proteger sua esposa e filho do assédio da mídia, assim como sua mãe havia tentado fazer com ele e seu irmão quando eram crianças. Para Elton, a história estava se repetindo. E ele não queria que o jovem príncipe passasse pelo mesmo sofrimento que sua mãe havia suportado. Ao longo dos anos, Elton John encontrou múltiplas formas de lembrar de Diana. Desde doações para suas organizações de caridade até discursos em sua homenagem, o músico deixou claro que a princesa continua presente em sua vida. Cada vez que fala sobre ela em entrevistas, seu tom se enche de nostalgia e carinho, lembrando não apenas da figura pública, mas da amiga que o fazia rir. E com quem compartilhou momentos inesquecíveis, o impacto de Candle in the Wind. A morte da princesa Diana não apenas chocou o mundo, mas também deixou uma marca indelével na história da música. Graças à versão especial de Candle in the Wind, que Elton John interpretou em seu funeral. O que começou como uma homenagem improvisada se tornou o single mais vendido de todos os tempos, superando 33 milhões de cópias em todo o mundo. No entanto, além de seu sucesso comercial, a canção se transformou em um símbolo de amor, perda e memória. Originalmente, Candle in the Wind foi escrita no ano de 1973 por Bernie Taupin e Elton John como um tributo a Marilyn Monroe. A letra falava de uma mulher cuja luz se apagou cedo demais, uma metáfora que, décadas depois, se encaixaria perfeitamente com a trágica história da princesa de Gales. Quando Diana faleceu,
Bernie Taupin decidiu reescrever a letra para adaptá-la ao seu legado, criando versos que refletiam a graça, a bondade e a compaixão da princesa. No dia do funeral, quando Elton John se sentou em frente ao piano na abadia de Westminster, o mundo inteiro prendeu a respiração. Foi um momento de profunda tristeza e emoção, em que milhões de pessoas sentiram que a música falava diretamente de sua própria dor. A interpretação de Elton foi impecável, mas também dilacerante. Ele mesmo confessou mais tarde que mal conseguiu terminar a música sem cair em prantos. Após o funeral, a nova versão de Candle in the Wind foi lançada como um single beneficente, com todos os lucros destinados à fundação Diana, princesa de Gales, que apoiava diversas causas humanitárias, nas quais a princesa havia trabalhado em vida. A resposta do público foi avassaladora. Em questão de dias, a música se tornou um fenômeno global, liderando as paradas de vendas em mais de 40 países e vendendo milhões de cópias em tempo recorde. No entanto, Elton John tomou uma decisão surpreendente. Apesar do sucesso da música, decidiu que nunca mais a interpretaria ao vivo. Ele considerava que sua versão de Candle in the Wind pertencia unicamente àquele momento na abadia de Westminster, e que cantá-la novamente seria uma falta de respeito à memória de sua amiga. Desde então, ele tem recusado todos os pedidos para interpretá-la, mesmo em eventos comemorativos. A carreira de Elton John. Para Elton John, a música sempre foi mais do que uma simples arte. Tem sido seu refúgio, sua paixão e o canal através do qual ele deixou uma marca no mundo. Desde seus humildes começos, como Reginald Kenneth Dwight, até se tornar uma das figuras mais influentes da indústria musical, sua trajetória tem sido uma história de talento, determinação e reinvenção constante. Ao longo de mais de 5 décadas, sua voz, seu piano e suas melodias inesquecíveis acompanharam milhões de pessoas nos momentos mais importantes de suas vidas. Sua carreira começou na década de 60, quando, ainda sob seu nome de nascimento, tocava em pequenas bandas e trabalhava como músico de estúdio. Sua grande oportunidade. Obrigado. Chegou no ano de 1967, quando conheceu Bernie Taupin, o letrista com quem formaria uma das duplas mais bem-sucedidas na história da música. Juntos, criaram hinos que transcenderam gerações, como Your Song, Rocketman e Tiny Dancer. Mas o verdadeiro auge de Elton John chegou na década de 70, quando seu estilo extravagante e sua presença inconfundível no palco o transformaram em um ícone global. Com seus trajes chamativos, óculos coloridos e uma energia transbordante, ele quebrou todos os esquemas da música pop e rock da época. Ele não apenas vendia milhões de discos, mas suas apresentações ao vivo eram eventos espetaculares que atraíam multidões de fãs em todo o mundo. Apesar de seu sucesso, a carreira de Elton John também foi marcada por momentos difíceis. Na década de 80, ele enfrentou problemas de dependência que quase acabaram com sua vida e sua carreira. No entanto, em um ato de coragem, ele decidiu se reabilitar e recuperar o controle de sua vida. A partir de então, ele não apenas se tornou um defensor da luta contra as dependências, mas também iniciou seu ativismo na luta contra a AIDS, uma causa que, com o tempo, se tornaria fundamental em seu legado. Sua conexão com a princesa Diana reforçou ainda mais seu compromisso com o ativismo. Após sua morte, Elton redobrou seus esforços na arrecadação de fundos para a luta contra a AIDS e no apoio a organizações de caridade. Sua fundação, a Fundação Elton John contra a AIDS, arrecadou centenas de milhões de dólares ao longo dos anos, proporcionando tratamentos e educação a milhares de pessoas em todo o mundo.